Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao Club Zona do Trader. Olha só, vamos analisar aqui de uma forma breve. Eu vou tentar mostrar para vocês alguns gatilhos e pontos de entradas que tivemos hoje no índice, no dia 26/10, e vocês vão poder aprender alguma coisa junto com isso aí. Olha só, inicialmente, nosso índice hoje ele demonstrou esse padrão aqui. A gente está no gráfico de M5. A ponta compradora deixou um candle. Logo em seguida, a ponta vendedora respondeu, não com muita eficiência ou com muita força. O nível de volatilidade não foi boa. Logo em seguida, a gente teve esse candle de expansão e o rompimento deste pequeno topo inicial. O nosso índice, o nosso índice fez esse movimento aqui, subiu, certo? Novamente desceu e subiu. Duas situações eu tenho aqui. Com isso ele acabou pegando uma tendência de alta aí muito boa, candle de força muito bom. Mas beleza, eu tenho duas situações presentes aqui, tá? Microestrutura de tendência de alta. Por que eu tenho uma microestrutura de tendência de alta? Porque aqui eu tenho um fundo e aqui eu tenho outro fundo mais alto. Em contrapartida, do lado de cá eu tenho um topo e um topo mais alto que o anterior. Isso é uma característica de tendência de alta, tá? Então, seu ponto de entrada aqui poderia ser em dois momentos, em três momentos na verdade. O primeiro momento, onde você poderia reconhecer, seria esse padrão de estrutura de alta. Na confirmação da superação da mínima desse topo, a confirmação da formação desse fundo vai ser gerada pelo rompimento desse topo, que acontece basicamente nesses dois candles aqui. Algumas pessoas podem dar entrada no pullback e outras pessoas podem aguardar o engolfo dessa região, tá? O engolfo dessa região que acontece aqui, ó. Espera esse candle fechar, confirmando o rompimento dessa região. Se você junta aqui os candles, você tem um candle de alta bem expressivo, e aí ele confirma essa tendência. Observem que o volume foi bem alto, muito alto, acima da média, tá? E aí a gente tem o primeiro sinal da entrada para a tendência de alta, que nesse caso acabou sendo uma pernada muito interessante. O preço se locomoveu fácil. Em outro ponto, ainda nessa região, a gente consegue visualizar uma figura de price action, nada mais nada menos que uma bandeira de baixa. Vou desenhar melhorzinho aqui, ficou feio. Então eu tenho aqui, ó, uma bandeira, continua feio, né? Vamos tentar mais uma vez. Então, nesse ponto e nesse ponto, não vou conseguir mexer e aumentar a amplitude do candle, mas beleza. Olha só, a bandeira deixou esse movimento, que seria o mastro. Logo em seguida, ela fez esse movimento de uma micro tendência, criando a figura de price action. Se ela deixou o mastro, ela vai repetir o movimento em seguida. Nesse caso aqui era a abertura, o gráfico, o preço abriu nesta região. Então, com isso a gente teve uma confirmação de alta no rompimento da bandeira, e essa alta acabou sendo confirmada com esse candle de força, um CF, candle de força.
Bom, esse foi o primeiro sinal aí que a gente consegue visualizar a tendência de alta. A tendência de alta vai ser conduzida ao longo de toda a região aqui, até que a gente tenha a superação da mínima. Esse ponto que eu tenho aqui em cima, verde, essa linha pontilhada verde, é 50% do movimento anterior. E o meu preço acabou respeitando essa região. Como vocês podem visualizar aqui, o preço respeitou essa região, sendo uma região de exaustão, onde a ponta compradora não teve mais força para manter a tendência. E logo em seguida a gente começa a ter os pontos de reversão, de tentativa de reversão de tendência a partir deste candle aqui, que é um candle baixista, tá? Ele é um candle de reversão, é um gatilho, observe que foi a máxima. Do lado de cá, a ponta vendedora também vem deixando candles. Já tinha apresentado anteriormente um gatilho, um candle de reversão de tendência. A ponta compradora conseguiu manter o preço alto, mesmo deixando pavios muito longos, né? Ou seja, teve a força da ponta vendedora, mas acabou sendo segurada. O que pode te ajudar a você manter ou conduzir sua tendência se você não usa a média de 9, de 21, vai te dar o suporte aqui certinho. É você traçar uma short line e, de acordo com sua short, você pode estar indo dando pequenos ajustes, e observe que totalmente nessa região foi o ápice da tendência de alta. A partir daqui a tendência sofreu uma pequena reversão. Um ponto muito interessante que me dá uma resistência e uma suposta reversão, ou a ponta compradora não conseguindo manter o ritmo e empurrando o preço para cima, é que na minha leitura de price action, no meu análise gráfico, eu tinha traçado nada mais, nada menos que essa linha de tendência aqui, tá? Uma coisa muito interessante para a gente observar, deixa eu parar aqui, muito interessante para a gente observar, é que na nossa macro tendência, nada mais, nada menos, a gente tem aqui uma tendência de alta, certo? Esse movimento, digamos que é um pequeno canal aí, uma tendência de alta. E do lado de cá, a gente tinha o início de uma tentativa de rompimento, certo? Que de fato aconteceu, e com isso a gente acabou tendo uma linha de tendência de baixa, um LTB. Esse rompimento de fato ocorre. Então, aonde o nosso preço reverteu a tendência? Nada mais, nada menos que nessa linha aqui de tendência, que é a nossa resistência para essa situação. Então, nada mais justo que o preço trabalhar nesse ponto como zona de proteção do preço, e a partir daí ele não teve mais forças para romper esse suporte, essa zona que a gente tem aqui, que é uma zona de proteção do preço. Vocês conseguem observar pelo dia anterior. E a partir daí, aqui já foi o primeiro gatilho para a gente perceber a reversão. O nosso preço deixou um candle de reversão. Logo em seguida, a gente teve essa região engolfada. A gente teve essa região aqui, tá? Para ser mais específico, esse ponto aqui, ele foi engolfado por este candle. Observe que este candle aqui engolfa. Ainda assim, a gente está em cima de um suporte, tá? Muita cautela nesse momento.
mas assim que o suporte perde a capacidade de resistir, de suportar o preço acaba descendo, rompendo o suporte, e com isso a gente tem uma micro tendência de baixa confirmada, essa região toda aqui sendo engolfada, tá? Por este candle de tendência, um candle de tendência de baixa. Observe que a ponta vendedora deixa dois candles de tendência, dois CFs, não muito grandes, mas deixa dois candles que são candles de tendência, tá? E a tendência de baixa, em primeiro momento, primeira instância, ela foi confirmada. Logo em seguida, o que é que a gente tem? Segundo a teoria de Dow, o preço se movimenta igual ao oceano, então são em ondas. A gente teve nada mais, nada menos que o pullback, essa zona que era suporte, a linha azul era suporte, ela foi rompida e voltou para fazer o teste da resistência. Observe que ela foi testada, novos candles de reversão foram deixados e logo em seguida a ponta vendedora mais uma vez entra com força e confirma a tendência de baixa após o pullback. Como a gente tem a confirmação dessa tendência de baixa a partir do pullback, tá? O cara que não entrou na operação aqui nesse topo, que não reconheceu e entrou aqui nesse topo, ele provavelmente pode ter entrado no engolfamento dessa região ou na confirmação do rompimento do suporte. E o cara mais cauteloso provavelmente deve ter aguardado o pullback para poder estar efetuando a melhor entrada aí, que é ter esperado o preço romper, ter confirmado, certo? A partir desse momento, observem que o nosso preço deixa um topo alto e um topo mais baixo. Isso é estrutura de baixa. Isso são características de estrutura de baixa. Quando os topos consecutivos são inferiores que os topos anteriores. E com isso, mais uma vez, a gente tem o pullback, e a confirmação desse pullback ocorre no engolfamento dessa micro-região consolidada aqui, foi engolfada por este candle, tá? E após isso, a gente teve a confirmação junto com... Observem quantas confirmações são dadas para a gente. A primeira confirmação é gerada pelo rompimento superior. Logo em seguida, a gente tem o pullback. E mais uma vez, o pullback, a gente tem outra confirmação a partir do engolfamento dessa região. E aí você só desce junto com o preço, acompanha. Nesse momento aqui, poderia ser um momento de saída. A gente tem o 91 de venda, 91 de compra nesse candle, que supera a máxima desses dois candles anteriores. Mas como a tendência de baixa era muito forte, o preço acabou consolidando por mais alguns minutos e logo em seguida a gente teve a continuação do movimento. E é bem nítido vocês visualizarem que nessa região consolidada aqui, algumas pessoas levam em consideração esse ponto, tá? Então, nesse ponto aqui, este candle já engolfa uma boa parte da região consolidada. Ainda não é uma confirmação muito interessante, mas se vocês observarem, o nosso preço ele já se aproximou da nossa short line, da micro tendência de baixa, e isso dá um viés muito interessante para a gente, onde alguns operadores já executam o ponto de entrada aqui ou aguardam a confirmação, né, após esse candle fechar, entrando na operação neste ponto aqui e podendo trabalhar nessa região. Logo em seguida, a nossa ponta vendedora acaba tomando uma pressão da ponta compradora e a gente acaba deixando um candle aí com características de reversão, tá bom? A partir desse momento, a gente tem o rompimento da nossa short line. Se você quiser entender mais sobre short line, eu te indico assistir alguns vídeos anteriores que eu já postei e lá vocês vão encontrar informações
sobre como conduzir a tendência e trabalhar na short line. Bom, aqui a gente tem dois momentos onde é possível visualizar o mercado dando para a gente um sinal do que está acontecendo. No primeiro momento, a ponta vendedora demonstrou fraqueza a partir desse candle, mesmo sendo um candle vendedor. E logo em seguida a gente teve a superação da máxima de um candle vendedor. Com isso, alguns operadores já caracterizam o padrão 9.1 de compra, que é um padrão de setup, algumas pessoas chamam desse jeito, outras pessoas podem chamar de outra forma, mas aqui você tem um padrão de engolfo, e com isso é uma grande possibilidade de iniciar uma nova tendência ou que o preço consiga se desenvolver para uma taxa superior. E com isso a gente tem mais uma vez a confirmação a partir do momento onde este candle aqui, ele basicamente supera todas as máximas dos 3 últimos candles anteriores e deixa muito mais claro que a gente tem uma reversão de tendência, e a partir daí a gente trabalha com a condução da nova tendência, certo? A nova tendência foi deixando topos e fundos, dando características de tendência de alta, certo? O preço vai estar o tempo inteiro trabalhando dessa forma, características de tendência de alta. Os topos anteriores os fundos anteriores são mais baixos do que os fundos sucessores, beleza? E ao longo deste movimento de alta é possível visualizar o engolfamento das regiões consolidadas, que dependendo do seu operacional, você consegue estar encontrando gatilhos de entrada nessa região. Caso você tenha entrado após a confirmação, após este candle de compra superar a máxima do candle de venda, tá? Este padrão aqui é um gatilho, e o cara mais cauteloso talvez possa ter segurado até a confirmação que iria sair após esse candle. Com isso você ganha características, o mercado te informa que ele tem uma grande tendência a elevar o seu preço até onde a gente não sabe. Então, a partir daí, o cara que entrou na operação nesse momento, ele vai estar conduzindo essa tendência até o rompimento da short, que ocorreu nestes pontos aqui, onde o mercado se consolidou. E se o cara é mais calmo e mais tranquilo, ele provavelmente vai trabalhar conduzindo o seu stop. A partir desse ponto aqui já é uma operação vencedora, então ele pode estar conduzindo o seu stop gain de segurança abaixo das mínimas. Observe que aqui a gente fez um fundo e logo em seguida o mercado não conseguiu retornar àquela região, lhe dando a possibilidade de manter o seu stop gain nesse ponto e deixando o mercado se desenvolver. Após o rompimento deste topo, desta área consolidada, o preço se desloca para cima e você tem a possibilidade de mover o seu stop gain para um ponto de segurança. Se você tem um alvo definido pela fibra de expansão ou por algum suporte, aí você determina o ponto onde você vai estar finalizando o seu trade vencedor, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado, sejam todos bem-vindos. Esse é o Club Zona do Trader. Se você curtiu, dá aquele like aí, e você pode seguir a gente no YouTube e no Instagram, beleza? Forte abraço a todos e até breve.